Como calcular a idade média? Calculando a idade média. Organize todas as idades em uma lista. Descobrir a média de alguns números é algo bastante simples. Isso significa que você usará todos os valores presentes em uma lista. Escreva-os ou coloque-os em uma planilha. Calcule a soma de todas as idades presentes na lista. Some-as para obter o resultado final. Digamos que existem 5 valores de idade: 31, 30, 26, 21 e 10. A soma ou o valor total desse cálculo será igual a 118. Agora, divida a soma obtida pela quantidade de idades na lista. Esse valor será a média. Usando o exemplo acima, você dividirá 118, soma de todas as idades, por 5, quantidade de idades na lista. A idade média será igual a 23,6. Tal funciona também para conjuntos maiores. Por exemplo, digamos que você queira descobrir a idade média de pessoas em um clube. Suponhamos haver 100 membros nesse local. Será preciso conhecer as idades exatas de cada membro do clube. A seguir, você somará os valores para obter uma soma total. Por fim, basta dividir esse número por 100 e você conhecerá a idade média dos membros nesse clube. Calcule a média de outros conjuntos de números. A situação é a mesma quando você calcula a média de outros valores. Além de idades, médias funcionam de forma idêntica. Por exemplo, digamos que você queira conhecer a população média das 10 cidades mais populosas do Brasil. Primeiramente, é necessário listar a população de cada uma delas. A seguir, somam-se todos esses números. Por fim, basta dividir o valor final por 10 e você terá a média. Em alguns momentos, você pode usar uma média ponderada. Por exemplo, ao fazer a média das notas de seus estudantes, você talvez queira dar pesos diferentes a alguns trabalhos com relação a outros. Para isso, multiplique cada nota por seu peso. A seguir, some esses valores e divida o total pela quantidade de notas existentes, determinando quando usar a média. Saiba qual é a diferença entre média e mediana. Às vezes, muitas pessoas se confundem com a distinção entre média e mediana de um conjunto de números. Há ocasiões, inclusive, em que a mediana pode ser um valor mais adequado ao uso do que a média. A mediana representa o ponto central dos dados. Em outras palavras, ela indica o número, nesse caso, a idade, que aparece exatamente no meio da lista. A mediana pode avaliar ainda melhor a idade de um grupo, caso haja valores muito discrepantes. Digamos que cada estudante em uma sala de aula universitária com 20 pessoas está entre as idades de 18 e 25 anos. Mas há apenas um deles que voltou a estudar agora, com 80 anos. Caso tenha calculado a média, o estudante mais velho desviara esse resultado para cima, dando à sala uma aparência de ser mais velha do que parece. Caso tenha escolhido o valor central de todas as idades em uma lista. No entanto, essa seria uma representação bem mais próxima dos alunos da sala. Por isso, prefira sempre a mediana quando houver algum valor muito discrepante na lista. Entenda as diferenças que a moda tem em relação à média. A moda é um conceito diferente, que indica o número mais frequentemente exibido entre os dados. Em alguns casos,
A melhor forma de lidar com números é apresentar mais de um valor, indicando tanto a mediana como a média. Se você precisa calcular a idade média, mas tem apenas amplitudes, como um certo grupo de pessoas entre 2 e 4 anos e outro, com pessoas entre 4 e 6 anos, seria necessário calcular o valor médio de cada amplitude. Soma luz e dividir a soma pela quantidade total de cada um, encontrando a idade média com muitos valores. Experimente usar uma planilha do Excel. Se for preciso calcular a média de uma quantidade imensa de idades, coloque-as em uma planilha do Excel. De outro modo, se usar uma coladora ou papel e caneta, isso poderia demorar muito. Digamos que você precise calcular a idade média de todos os estudantes em uma escola ou de todos os funcionários assalariados de uma grande empresa. Tais são exemplos de listas que se beneficiariam muito do uso de aplicativos de planilhas, como o Excel. A primeira coisa a fazer é inserir as idades em uma planilha do Excel, programa amplamente disponível que faz parte do pacote Microsoft Office. Ou você digitar as idades na planilha ou, ainda melhor, importar a outro documento que já as contenha. Talvez, nesse caso, as idades já estejam organizadas em formato de Excel. Para importar um arquivo de texto no Excel, clique em Arquivo, maior que, Importar, maior que, Arquivo de texto. Siga as instruções do programa para finalizar a importação para a planilha. Use a fórmula do Excel para a média. Digamos que as idades estejam listadas na coluna A. Elas começarão na linha 1 e terminarão na linha 200. As colunas são os espaços verticais e as linhas, os espaços horizontais. Para obter a média, é preciso inserir a fórmula do Excel relativa à média. Digite-a na base da coluna A. A fórmula para a média no Excel será igual à média A1 a 200. Você deve substituir as coordenadas de coluna e linhas que contêm a primeira idade no lugar de A1. Nesse exemplo, o campo usado será A1. Caso a primeira idade esteja na primeira linha da coluna A, você terá que substituir o valor A200 para as coordenadas de coluna e linha respectivos à última idade na coluna A, em seu conjunto de dados. Nesse exemplo, usaremos A200, porque a última idade estará na linha 200 da coluna A. Os dois pontos entre eles dão ao computador a ordem de somar as idades de A1 até A200 e extrair a média dentre eles. Por fim, pressione Enter e você terá o valor médio desejado. Use uma coladora de médias. Há páginas que facilitam o cálculo de uma média, com calculadoras onde é possível inserir os dados numéricos pertinentes. Naturalmente, fazer cálculos com papel e caneta ou uma coladora também podem funcionar. Ao ter entendido como a fórmula da média funciona, você mesmo pode decidir qual ferramenta usar para alcançar o resultado desejado.